Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda neste canal Descomplicando a Bíblia. E eu sou a Jane e é com grande alegria que recebo você aqui para darmos continuidade no estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar, refletir sobre o capítulo 4 de Gênesis. Se você ainda não ouviu ou não leu o vídeo anterior, corre lá e assiste. Se ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, faça parte dessa jornada de conhecimento sobre a Palavra de Deus, porque a Bíblia é um verdadeiro manual de instrução para as nossas vidas. Se inscreva e compartilha com outras pessoas, porque a Bíblia não foi escrita apenas para ser lida, mas para ser vivida, compartilhada e o mais importante, para transformar vidas. Abra sua Bíblia na sua versão ou simplesmente ouça esse estudo. Nos acompanhe aqui. Em Gênesis 3, nós vimos que um dos acontecimentos mais marcantes da Bíblia foi onde houve a desobediência de Adão e Eva, onde entrou o pecado na humanidade. O pecado entrou no mundo. A comunhão perfeita entre Deus e o homem foi quebrada. O sofrimento, a dor, o trabalho difícil e a morte passaram a fazer parte da experiência humana. O pecado não começou na desobediência. O pecado que começou na desobediência contra Deus agora atinge todo um relacionamento com o ser humano. Nós vemos que a inveja, a ira, a violência e o primeiro homicídio registrado na história aqui no capítulo 4 de Gênesis. Mas também vemos algo maravilhoso. Mesmo diante do pecado humano, Deus continua falando, advertindo e oferecendo oportunidade de arrependimento e preservando o seu plano de salvação. Esta é uma verdade que atravessa toda a Bíblia. O pecado afasta o homem de Deus, mas a graça de Deus continua chamando o homem de volta. E depois da expulsão do Jardim do Éden, a Bíblia nos mostra que a vida continua. Adão e Eva agora precisam aprender a viver em um mundo marcado pelas consequências do pecado. E nesse contexto que nasce o primeiro filho do casal. Eva dá-lhe o nome de Caim e declara: alcancei do Senhor um varão. E mesmo depois de tudo que aconteceu no Éden, Eva reconhece que aquele filho é um presente concedido por Deus. Logo depois nasce Abel. Caim tornou-se agricultor. Abel tornou-se um pastor de ovelhas. O trabalho continua existindo. Isso nos lembra que o trabalho nunca foi consequência do pecado. No capítulo 2 de Gênesis, antes da queda, Deus já havia colocado Adão no jardim para cultivar e guardar. O pecado não criou o trabalho, ele tornou o trabalho cansativo. Isso significa que toda profissão exercida com honestidade pode glorificar a Deus. Não importa em que área você trabalhe. O que glorifica a Deus não é a profissão, mas a maneira como exercemos o que fazemos. Chega então o momento em que os dois irmãos apresentam as suas ofertas ao Senhor. E esse é um contexto bem conhecido na Bíblia e também um texto mal interpretado. Muitas pessoas afirmam que Deus rejeitou Caim porque ele ofereceu frutos da terra, mas o que realmente foi o motivo é que ele ofereceu uma oferta que não foi vinda diretamente do coração.
Porque mais tarde nós vemos que o povo de Israel oferece ofertas de cereais, farinhas, azeite e outros produtos na terra, sendo aceitos pelo próprio Senhor. Portanto, o problema nunca foi o tipo de oferta. O texto diz: E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Primeiro Deus olhou para Abel, depois olhou para a sua oferta. Primeiro Deus olhou para Caim e depois olhou para a sua oferta. Isso nos ensina um princípio espiritual extraordinário. Antes de Deus olhar para aquilo que colocamos em suas mãos, Ele olha para quem somos diante dele. A oferta era apenas uma expressão visível daquilo que existia no coração. A Bíblia diz que Abel trouxe o primogênito do seu rebanho e da sua gordura. Ele ofereceu o melhor. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Já sobre Caim, o texto apenas afirma que trouxe frutos da terra. Não menciona primícias, não menciona o melhor, mas mesmo assim, essa não é a principal razão. A resposta definitiva aparece no Novo Testamento em Hebreus 11:4, que declara: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E esta é a chave. Abel ofereceu pela fé. Sua oferta era consequência de um relacionamento verdadeiro com Deus. A fé produz obediência, a obediência produz adoração e a adoração produziu uma oferta agradável ao Senhor. Caim também levou uma oferta, mas o seu coração não demonstrava essa mesma confiança e entrega. Isso fica evidente logo em seguida, quando Deus não aceitou a sua oferta. Caim não procura compreender o seu erro, ele não pergunta: Senhor, onde preciso mudar? Pelo contrário, ele permite que a ira domine o seu coração. Podemos compreender uma das maiores lições neste capítulo. Deus nunca procurou apenas uma oferta, ele sempre procurou um coração. A oferta apenas revela aquilo que existe dentro de quem a apresenta. Podemos cantar, servir, contribuir, participar da igreja, realizar atividades, mas Deus continua olhando primeiro para o nosso coração, porque a verdadeira adoração começa muito antes do agir das nossas mãos. Ela começa dentro de nós. Depois que sua oferta foi feita, a Bíblia diz que Caim irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante, ou seja, sua expressão mudou. Seu coração começou a ser dominado pela ira, pela frustração e pela inveja. Antes de Caim cometesse o pecado, Deus foi ao seu encontro. O Senhor poderia tê-lo julgado imediatamente, poderia tê-lo condenado, mas Deus fez algo que revela o seu caráter misericordioso. Deus conversa com Caim. Deus pergunta: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Deus, obviamente, sabia da resposta. E essa pergunta não era para informar a Deus, era para levar Caim a refletir sobre o que está acontecendo dentro dele. É interessante perceber que Deus não trata apenas do comportamento, ele trata da raiz do problema. Porque antes de existir um pecado nas mãos, existia um pecado no coração.
Antes do homicídio, havia inveja. Antes da violência, já existia o orgulho. Antes do crime, já existia um coração endurecido. Então Deus faz uma declaração profunda em todo o Antigo Testamento. Se procederes bem, não haverá aceitação para ti? Percebe que Deus não fechou a porta para Caim. Ele disse: você nunca mais será aceito? Não, pelo contrário. Ele está dizendo: Caim, ainda dá tempo. Mude de atitude, arrependa-se, faça o que é certo e você será aceito. Este é um versículo maravilhoso que revela que Deus sempre oferece uma oportunidade de arrependimento antes do juízo. Foi assim com Adão, foi assim com Eva, foi assim com Caim e continua sendo assim até hoje conosco também. Em seguida, Deus faz uma advertência: o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. A palavra utiliza e transmite a ideia de algo ruim, do pecado, mas que Caim deveria dominar o pecado. Deus afirma: você pode dominá-lo. Isso nos ensina que somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. É bem a verdade que nós somos tentados, é verdade que enfrentamos lutas, mas Deus nunca nos incentiva ao pecado, pelo contrário, Ele sempre aponta o caminho da obediência. Quantas vezes Deus fala conosco antes de termos tomado decisões erradas? Talvez Ele fale por meio de versículos, de uma pregação, de um conselho, ou pela voz da consciência. A grande pergunta é: estamos ouvindo a voz de Deus ou alimentando aquilo que existe dentro do nosso coração? Infelizmente, Caim não ouviu a advertência de Deus. A Bíblia diz que falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. O primeiro relacionamento entre irmãos termina em tragédia. O pecado que começou com um simples sentimento de inveja produz a morte. O pecado cresce. Primeiro surgiu a insatisfação, depois a inveja, a ira e depois o ódio. E no final, o assassinato. É exatamente assim que o pecado age. Ele raramente começa grande. Ele cresce quando encontra espaço dentro do coração. Tiago escreveu séculos depois: a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago praticamente descreve aquilo que aconteceu com Caim. O pecado amadureceu dentro dele e produziu a morte. Por isso não devemos brincar com sentimentos como a inveja, o orgulho, ressentimento ou falta de perdão. Quando nos alimentamos desse tipo de sentimento, eles vão trazer consequências
muito maiores do que imaginamos. O pecado promete uma satisfação, mas, na verdade, ele entrega destruição. Depois do homicídio, Deus volta a falar com Caim e ele pergunta: onde está Abel, teu irmão? Mais uma vez, Deus sabia exatamente da resposta, mas a pergunta era um convite para que Caim confessasse o seu pecado. E mais uma vez, não teve arrependimento, mas teve dureza de coração. E Caim responde: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Essa resposta revela que o pecado havia chegado no endurecimento do seu coração. Então Deus declara: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue derramado simboliza uma injustiça que não passa despercebida diante de Deus. Nada fica escondido aos olhos de Deus. Então Deus anuncia consequências. A terra que antes produzia para Caim agora seria afetada. Ele viveria como fugitivo e peregrino. E perceba, o perdão de Deus não elimina necessariamente todas as consequências das nossas escolhas. Deus perdoa, mas as consequências permanecem como resultado do pecado. A justiça e a misericórdia caminham juntas. E ao ouvir a sentença, Caim declara: é maior a minha maldade do que eu a possa perdoar. Ou seja, o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Ele demonstra preocupação, principalmente com a consequência do pecado. E mesmo assim, Deus faz algo extraordinário. Coloca um sinal em Caim para que ninguém o pudesse matar. O importante é compreender o significado desse sinal. É mesmo exercendo a justiça, Deus ainda demonstra a misericórdia. E esse equilíbrio aparece em toda a Bíblia. Deus é santo, Deus é justo, mas também Deus é misericordioso. A justiça não anula a misericórdia, e a misericórdia não anula a justiça. As duas andam juntas. Gênesis 4 nos ensina que o maior campo de batalha não está ao nosso redor, está dentro do nosso coração. Foi ali que Caim perdeu a batalha, muito antes de levantar a mão contra Abel. Por isso devemos cuidar diariamente da nossa comunhão com Deus. Porque quando permitimos que a inveja, o orgulho, a ira ou o ressentimento cresce, eles podem produzir frutos que jamais imaginamos. E ao mesmo tempo, este capítulo nos mostra que Deus adverte antes de julgar e chama ao arrependimento, antes da condenação. E continua demonstrando misericórdia mesmo diante da rebeldia humana. Deus nunca procurou apenas uma oferta, ele sempre procurou um coração. A oferta apenas revela aquilo que existe dentro de quem a apresenta. E essa verdade continua nos acompanhando até hoje, todos os dias. Antes de oferecermos o nosso tempo,
os nossos recursos, o nosso serviço. O Senhor olha a sinceridade do nosso coração, a nossa humildade e a nossa disposição em obedecer. Depois de sair da presença do Senhor, Caim constituiu família. A Bíblia diz que a sua esposa deu à luz a Enoque. E naquela cidade, naquele início da humanidade, o casamento entre irmãos e parentes próximos era necessário para a multiplicação da raça humana. Mais tarde, quando a população cresceu, Deus proibiu esse tipo de união. Caim constrói uma cidade. Isso demonstra que a humanidade começa a se organizar. Famílias cresciam, comunidades eram formadas. A civilização começa a se desenvolver. Entretanto, existe um contraste importante. Enquanto Caim construía uma cidade na terra, seu relacionamento com Deus permanecia distante. Isso nos ensina que progresso material não significa crescimento espiritual. É possível construir grandes cidades, desenvolver tecnologia, adquirir conhecimento e ainda assim viver longe do Senhor. A Bíblia apresenta a descendência de Caim. Talvez pareça apenas uma lista de nomes, mas ela revela algo muito importante. A humanidade começou a desenvolver diferentes áreas da vida. Jabal tornou-se pai dos que habitavam em tendas e criavam rebanhos. Jubal tornou-se conhecido como pai dos músicos. Tubal-Caim desenvolveu instrumentos de bronze e ferro. Perceba como Deus permitiu que o ser humano desenvolvesse criatividade, inteligência e habilidades. A música e a metalúrgica e a pecuária fazem parte do desenvolvimento da civilização. Isso nos mostra que talento e capacidade são dons concedidos por Deus. Entretanto, existe uma lição importante. O desenvolvimento cultural não elimina o problema do pecado. Uma sociedade pode evoluir cientificamente, pode construir cidades, pode produzir arte, pode desenvolver tecnologia, mas continuará necessitando da graça de Deus. O progresso humano nunca substitui a transformação do coração. Agora encontramos uma das passagens mais preocupantes deste capítulo. Lameque canta diante das suas esposas, dizendo que matou um homem por tê-lo ferido. Diferente de Caim, que demonstrou medo das consequências, Lameque parece orgulhar-se da violência. Ele transforma o pecado em motivo de exaltação. Esse detalhe mostra como o pecado havia se multiplicado. O homicídio que antes causava temor, agora passa a ser motivo de orgulho. E é exatamente isso que o pecado faz. Quando o coração deixa de ouvir a voz de Deus, aquilo que antes causava vergonha passa a ser considerado normal. Essa realidade continua existindo até hoje. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes chama o mal de bem e o bem de mal. Por isso precisamos permanecer firmes na palavra de Deus. Ela continua sendo o padrão pelo qual devemos nos orientar.
Depois da morte de Abel, Deus concedeu outros filhos a Adão e a Eva. Seu nome é Sete, e Eva declara: porque Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Perceba a esperança presente nessa declaração. O plano de Deus não havia sido interrompido. Mesmo quando parecia que tudo estava perdido, Deus continuava conduzindo sua promessa. Da descendência de Sete nasce Noé, Abraão, Davi e muitos séculos depois, Jesus Cristo. Então chegamos a uma das frases mais bonitas deste capítulo. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Isso não significa que antes ninguém orava. A ideia do texto é que começou um período em que a adoração pública e a invocação do nome do Senhor torna-se marcante entre os descendentes de Sete. Enquanto a linhagem se afastava de Deus, outra permanecia buscando a presença de Deus. Este contraste percorre toda a Bíblia e sempre houve aqueles que escolhessem seguir os seus próprios caminhos. E sempre houve aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. Gênesis 4 apresenta dois caminhos. O caminho de Caim, marcado pela inveja, orgulho, desobediência e afastamento de Deus. E o caminho daqueles que decidem invocar o nome do Senhor. Essa escolha continua diante de cada um de nós. Todos os dias decidimos qual caminho seguirmos. A verdadeira diferença nunca esteve na nossa profissão ou nos nossos recursos, mas no relacionamento que temos com Deus. E agora eu vou perguntar para você e para mim também. Como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Estamos seguindo? Estamos sendo obedientes? Estamos permitindo que o mal, que a inveja, entre? Que possamos refletir nessas palavras. Que esse estudo possa estar edificando a sua vida. E compartilhe esse estudo com outras pessoas. Seja bênção na vida de alguém. E assim vamos encerrar o estudo de hoje e amanhã continuaremos com a leitura do capítulo 5 de Gênesis. E antes de finalizar, vou agradecer aqui a Deus pela minha vida, pela sua, pela oportunidade desse conhecimento, desse entendimento. Que o Senhor possa estar nos ajudando a estarmos refletindo sobre as escolhas que fazemos a cada dia em nossas vidas. Que possamos nos aproximar a cada dia mais do Senhor e viver o propósito que Ele tem em nossas vidas. E agradeço a sua presença, agradeço por fazer parte dessa jornada. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Obrigada. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe com alguém. Que Deus te abençoe.